Não use autopause. Esse recurso que praticamente todos os ciclocomputadores possuem hoje, ele pode fazer com que você seja mais rápido nas mídias sociais, ao mesmo tempo ele pode acabar ou comprometer com a sua estratégia, principalmente em provas de longa duração, de endurance. A motivação para fazer esse vídeo é porque nós estamos na semana do Cape Epic 2021, que é uma das provas mais importantes de estágio de mountain bike do planeta. Temos no Brasil o Brasil Ride, que de longe é a prova mais importante da América do Sul de mountain bike, prova de estágio. Eu diria que para essas competições, quase tão importante ou talvez tão importante quanto a sua preparação física é a sua estratégia. Diferente do que acontece no cross country, por exemplo. Você pode errar a estratégia, mas talvez a sua explosão, sua velocidade consiga sobrepor a estratégia porque a prova é curta. Quando você fala em provas de longa duração, múltiplos dias especialmente, a estratégia é fundamental. Saber quanto tempo você vai passar na bicicleta, fazer essa previsão, calcular quanto tempo você tem para recuperar. Dentro dessa recuperação está o seu sono, cuidar do equipamento, preparar o equipamento para o outro dia, porque afinal de contas os amadores eles não têm toda a estrutura que os profissionais têm, então eles têm mais funções para desempenhar quando eles descem da bicicleta. Então uma ótima estratégia é fundamental. Lembrando que a ótima estratégia ela pode potencializar e acelerar a recuperação. Duas duplas que terminam no mesmo tempo uma determinada etapa, dependendo da estratégia que eles tiveram durante a competição e após a etapa, a outra dupla que tem uma melhor estratégia durante a competição, melhor hidratação, melhor alimentação, melhor descanso, ela tem vantagem no dia seguinte. E isso é algo super importante. O autopause, principalmente durante a preparação, pode comprometer e muito o cenário exato do tempo necessário para fazer uma determinada etapa, uma determinada quilometragem e principalmente quanto tempo você perde e o quanto altera a sua velocidade média, um pneu furado, uma cãibra, parar para o abastecimento. Mas Samuca, eu não uso velocidade média no treino. No treino você não precisa usar velocidade média como parâmetro de performance, mas é fundamental para provas de endurance você usar a velocidade média como parâmetro de previsão de tempo. Isso quer dizer que se você tem uma prova de 60 km na largada, você está com a sua previsão de 15 km por hora de média e você está a 15 km por hora de média, provavelmente você vai terminar a prova próximo de 4 horas. Então você sabe exatamente quanto tempo você já percorreu, qual que é a previsão do tempo que ainda você vai percorrer e você consegue controlar a intensidade, a sua hidratação, a alimentação. Isso acontece quando você não usa a autopause. Qual que é o problema? Geralmente nos treinos, na rotina de treino, as pessoas usam a autopause, porque elas têm o conceito de que quando elas param, elas não estão treinando, e aquilo vai diminuindo a velocidade média. Só que quando você está na competição e você para porque tem um pneu furado ou para o abastecimento, o relógio, o cronômetro da competição, ele não para. Tem o tempo de corte, está acontecendo a distorção do seu tempo de previsão de conclusão da prova. Qual que é a sugestão? Se você é uma pessoa que super se preocupa com as mídias sociais, ou você gosta de postar, ou você gosta de ver a velocidade média alta, ok. Mas para o seu treino, para a sua eficiência, tenha um ciclocomputador à parte, se você não consegue não deixar de usar o autopause. Tenha um computador para você saber exatamente o que aconteceu do momento que você subiu na bicicleta ao momento que você completou o treino, incluindo a parada na padaria e etc. Por quê? Porque isso começa a te dar uma noção de que quando acontece algo durante a prova, qual é o impacto que vai ter no tempo da prova. Algumas coisas elas podem ser resolvidas muito mais rápido do que geralmente as pessoas imaginam, e elas não têm motivo para se desesperar, como por exemplo, arrumar um pneu furado. Está na competição, indo super bem, fura o pneu. A pessoa automaticamente se desespera.
Quando você está treinado mecanicamente para resolver um pneu furado, talvez você não perca tanto tempo quanto a adrenalina sugere. Só que se você não tiver o seu computador ligado durante o momento que você está arrumando, você não tem noção. Então vamos supor que você está pedalando uma etapa de 60 km, você está a 15 km por hora de média, certo? Furou o pneu, arruma o pneu. Quando você volta para a bicicleta, a sua velocidade caiu de 15 km por hora para 10 km por hora de velocidade média. Então, antes de mais nada, você precisa readequar a sua previsão de tempo. Né? A velocidade está a 10 km por hora de média, mas você estava parado. Assim que você voltar a pedalar, provavelmente você vai recuperando essa velocidade média aos poucos. E aí entra um detalhe que geralmente as pessoas não têm noção. Quanto tempo 5 minutos parados, quanto tira da minha velocidade média e quanto tempo eu preciso para recuperar aquela velocidade média? E se eu tenho tempo para isso? Isso é apenas algum exemplo. Você está pedalando, daí você para no abastecimento. Você está lá pedalando super bem, 20 km por hora de média. Aqueles 30 segundos, a sua velocidade de 20 km por hora de média, ela chega a cair para 19 km por hora? Provavelmente não. Se você vem pedalando a 3 horas por 20 km por hora de média, talvez aquela parada de 30 segundos não. Agora, quando essa parada de 30 segundos se estende para 40, 1 minuto e meio, 2 minutos, você vê a velocidade média despencando. Se a velocidade média está despencando, o tempo de conclusão da etapa está aumentando. Em provas de etapa de longa duração, quanto mais rápido você terminar a etapa, melhor. Mas para fazer isso, você tem que usar a melhor estratégia. E a melhor estratégia não é usar o autopause. Qual que é a sugestão? Não usem autopause. Principalmente durante o treinamento e especialmente durante a prova. Durante a competição você não pode nem imaginar, porque você tem o tempo de corte e o relógio da competição ele não para. Não usem autopause. Porque se você usar autopause, você se desconecta do relógio da prova e você fica completamente perdido. Apenas uma sugestão. Qual que é uma média universal de prova de endurance de mountain bike? Entre 12 e 15 km por hora. Eu falando assim, parece que é muito baixa a velocidade média, principalmente se você usa autopause. Imagina, geralmente os meus treinos eu ando a 18, 20 km por hora de velocidade média nos meus treinos longos em estradão. Mas, se você desligar o autopause e deixar o cronômetro rolando, com as curvas, com as subidas, com a parada para água, com a parada para checar alguma coisa na bicicleta, você vai perceber que, na verdade, para terminar um treino de 100 km a 15 km por hora é bem difícil. Né? Geralmente, as pessoas, os amadores bem preparados, para você fazer uma previsão de cálculo, alguma coisa entre 12 e 15 km por hora de média. Para você que é a primeira prova de longa duração, você não tem grandes perspectivas ou simplesmente você quer fazer uma estratégia mais conservadora, algo em torno de 10 e 12 km por hora de velocidade média para as etapas de 80, 100 km. É claro que isso vai variar drasticamente de acordo com o terreno, a altimetria, a temperatura, mas eu acho que serve como um parâmetro. Aproveitando que nós estamos na semana do Cape Epic, se vocês forem no Cape Epic e olharem o miolo da classificação, vocês vão perceber que, na verdade, 15 km por hora de média após 3 etapas é uma velocidade média que te coloca num cenário, talvez, no primeiro terço da classificação geral de todos os competidores. Né? E isso é bem interessante, pode parecer pouco, pode parecer uma velocidade baixa a princípio, mas se você tiver curiosidade de, nesse momento, ir no site do Cape Epic, que é onde aparece a velocidade média na classificação geral acumulada, vocês vão perceber que 12, 13, 11 km por hora de velocidade média não é uma velocidade extremamente baixa para o contexto geral da prova, certo? E se você usar autopause, você nunca vai descobrir que, na verdade, pedalar a 12 km por hora de velocidade média num treino de 90 km pode ser uma ótima velocidade, certo? Espero que isso ajude de alguma forma. Abraços, bons treinos, sem autopause.